assunto nos atende gentilmente a infectologista Raquel Stuck. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda novamente aos 60 Minutos de Notícia. Olá, boa tarde, Kalina, boa tarde, Daniel, a todos que estão conosco agora, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso, doutora. Bom, a gente vê que já está acontecendo um alarde por conta aí desta variante. É um medo, né, com razão que a gente tem, porque é o medo do desconhecido e depois de tudo que a gente passou. Mas eu gostaria de saber da senhora, doutora. A gente sabe que o vírus, ele sofre de fato mutações, mas o organismo, o corpo, nós que já estamos convivendo com a Covid tanto tempo, 1 ano e meio, quase 2 anos, não estamos mais resistentes ou não? Há um risco de uma nova variante mais poderosa, mais perigosa ainda? Então, a preocupação, Kalina, é porque o vírus ele tenta escapar, né, das nossas defesas, tanto defesas eventualmente de quem já adoeceu, quanto as defesas que as vacinas nos proporcionam. E essa é a tentativa do vírus se modificar para sobreviver, inclusive. A grande preocupação é que mesmo já estando vivendo com o vírus há tanto tempo, mesmo com a nossa alta porcentagem de população vacinada, que esta nova variante possa escapar a toda essa defesa que o nosso organismo já tem e vir a provocar quadros mais graves, vir ser ainda mais transmissível. E o que preocupa mais é se eventualmente ela provocar uma menor eficácia das vacinas. Então, esta é a grande preocupação. Para muitos desses pontos, nós ainda não temos respostas, né? É tudo muito novo dessa nova variante, mas que ela se transmite mais, pelos dados da África, sim, ela se transmite mais. Por isso, esse alarde, esta preocupação, e essa preocupação faz sentido. Agora, doutora, claro que é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, os países muito preocupados, as autoridades também. Eu gostaria de escutá-la. Enquanto a Organização Mundial da Saúde não emite um parecer sobre essa nova cepa, qual, na sua opinião, deve ser a postura dos países? Demos, inclusive, a notícia que a Anvisa recomenda a suspensão do desembarque de passageiros vindos de 6 nações do sul da África. A senhora entende, então, que os países devem se proteger e as medidas de restrição aos poucos devem voltar? Olha, nós sabemos, né, Daniel, nesses quase 2 anos, né, convivendo com o coronavírus, que as novas variantes, elas trazem preocupação e nós sabemos a capacidade que elas têm de rapidamente ficarem e se disseminarem em toda uma região. Então, é correto, sim, né, a preocupação neste momento, até que nós tenhamos mais dados de restrição, né, das pessoas que moram nesses lugares ou que viajaram para esses locais onde nós já temos casos desta nova variante. E daí vamos lembrar, nós temos os 6 países da África do Sul, nós temos o caso de Hong Kong, a paciente que veio do Egito, temos um caso lá em Israel, que vocês, né, já acabaram de noticiar, e temos um caso da Bélgica também. Então, parece que né, é um vírus que já atingiu mais países. Então, a restrição neste momento, né, dos aeroportos, ela é prudente e ela é necessária neste momento, sim. Agora, se só esses 6 países da África, na minha maneira de ver, não. Nós temos em Israel, nós não sabemos qual que é, quanto já tem em Israel, quanto já tem na Bélgica, mas países que já conseguiram fazer este diagnóstico. Então, acho que deveria ser um pouco mais ampliado, até que nós tenhamos exatamente uma noção de quanto esta nova variante já se espalhou. Todo cuidado é pouco, a gente sabe que com a Covid nós não podemos cometer descuidos, porque os descuidos têm um preço muito alto. Doutora Raquel Stuck, pergunta agora de Felipe Bueno. Doutora Raquel, muito boa tarde, é um prazer falar com a senhora. É uma pergunta um tanto quanto teórica e obviamente não dá para ser prático nesse momento em que as primeiras informações estão chegando com relação a essa variante. Mas considerando que nós temos o inverno agora no hemisfério norte se aproximando e nós temos no caso da Europa alguns países
retrocedendo, né, trazendo medidas restritivas, né? Portugal já anunciou, e olha que Portugal já está com 80% da vacinação, mas Portugal já anunciou que pós-festas de virada de ano vai ter um recrudescimento, né, da fiscalização das pessoas, ninguém vai poder circular. A gente tem o caso da Áustria, a gente tem o caso da Alemanha, da Bélgica, entre outros países. Considerando a circulação de pessoas pelo mundo, né? E nem estou falando de turismo, mas a circulação a trabalho, né? O movimento dos aviões de carga, navios e tudo mais. Qual que é claro, em tese, né, o grande catalisador de uma eventual quarta onda do coronavírus? Seria a baixa vacinação na Europa? Seriam essas baixas temperaturas? Seria essa circulação de modo geral? Até para que as pessoas se baseiem em fatos, né, para não criar aquele pânico que a gente sabe que também é muito prejudicial, né? Nós temos que fazer algumas considerações, Felipe, você está correto. Primeiro que a gente sabe que há vários países, né, mesmo a Alemanha tem uma taxa de cobertura vacinal que hoje já é inferior até a nossa aqui, mas é um país que retardou muito para a terceira dose, tem uma grande parte da população, então, que já perdeu a proteção, e agora no inverno, as pessoas mais próximas, isso facilita uma maior transmissão do vírus. O leste europeu tem a vacinação é menos que 30%, 40%, então isso tudo, né, e o inverno junto, as pessoas mais próximas. Muitos países, como até o Reino Unido, abriu mão das medidas não farmacológicas, né, deixou de exigir o uso de máscara mesmo em locais fechados. Então, são uma série de medidas equivocadas ou uma série de situações como baixa cobertura vacinal em países que têm vacina, que acabam facilitando uma maior transmissão do vírus, e você tem daí uma explosão do número de casos. Portugal já está sendo extremamente cuidadoso, ele não teve ainda um aumento, né, de internação nem nada, como a gente está vendo em várias regiões da Alemanha, mas ele já está se resguardando, quer dizer, olha, eu sei que as coisas estão acontecendo aqui no meu vizinho, eu tenho uma boa cobertura vacinal, mas eu não posso descuidar. Vamos voltar à máscara em lugar fechado e vamos adotar medidas restritivas no inverno, inclusive, para não, né, tentar impedir até a aglomeração, que a gente sabe que facilita a transmissão e o aparecimento das variantes. Em relação à nova variante, acho que a gente tem algumas considerações a fazer. Sabemos muito dela? Não sabemos quase nada. Sabemos que possivelmente ela se transmite mais. Qual o impacto disso? Se ela vai produzir doença mais grave? Ainda não sabemos. Se vamos acompanhar essas 83 pessoas, né, possivelmente só 10 estarão vacinadas, que são as que são, né, dos outros continentes que não da África, qual será a evolução dessa doença dessas pessoas? Nós já tivemos aqui a ameaça da Delta e, felizmente, a Delta não fez no Brasil os estragos que fez nos outros países. Então, nós temos que aguardar, sim, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, nós temos que cuidar do ar que a gente respira, a gente tem que comparecer à vacinação, quem não fez a primeira faça a segunda, tome a terceira dose se já for o momento disso, nos ambientes fechados a máscara, quando tiver aglomeração use máscara, a gente tem que cuidar agora da gente nesse sentido, aguardando qual vai ser exatamente o impacto e a importância dessa nova variante. Ozonov, sua pergunta para a doutora Raquel, por favor. Boa tarde, doutora. Bem, a minha pergunta vai na direção contrária aí do pânico envolvendo essa nova variante do coronavírus. Será que não está na hora de a gente aprender a conviver com esse vírus? Que me parece que variantes vão surgir independente aí dos nossos esforços por muito tempo ainda. E outra pergunta essa pandemia vai ter fim, na sua opinião? Olha, eu concordo com você, nós temos que aprender a conviver com o coronavírus, nós vamos conviver com ele, na minha opinião, por muito tempo. Espero que um dia ele seja como o vírus da influenza, da gripe, que nós convivemos também com ele relativamente bem, que temos vacina e tudo. A preocupação que existe com as novas variantes é porque a gente sabe que vai conviver com o vírus e sabíamos disso e com muita tranquilidade até antes de ontem, né, quando você já tinha os vírus conhecidos, uma proteção de vacina de 90%, que a gente podia adoecer, mas a gente podia ter a infecção, mas a gente não ia adoecer, o risco de hospitalização ia ser menor que 90%, né, mas qual é o medo? Que nós tenhamos, né, o que agora, por exemplo, a gente está vivenciando, por exemplo, na Alemanha, os hospitais lotados de novo, um aumento importante do número de morte, isso pode aparecer ou pode
pode voltar a acontecer conosco se nós tivéssemos uma variante que vai escapar da resposta ou da proteção que a vacina nos conferiu. Então, esta é a preocupação. Então, por isso, essa grande preocupação inicial, porque parece que mais transmissível é. Agora, talvez realmente ela seja como foi a Delta aqui entre nós e nos outros países que já estão com a vacina mais adiantada, que ela não provoque estragos, não venha provocar hospitalizações em massa, nem aumentar a mortalidade. A gente torce para isso, mas como a gente ainda não sabe, até a gente conhecer o inimigo, o melhor é a gente se afastar dele, né? Quando a pandemia vai acabar, eu acho que para a pandemia acabar, significa parar de ter circulação do vírus em todos os continentes, nós precisamos de um esforço de todos para aumentar a vacinação, principalmente nos países mais pobres. Nós temos regiões aí da África com uma vacinação que é nada, né? E isso coloca todo o planeta em risco, e esta é a grande preocupação. Esclarecimento sobre a nova variante do sul da África com a doutora Raquel Stuck. Muito obrigada, doutora. Excelente fim de semana para a senhora. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, à disposição sempre, um ótimo final de semana também.